Você sabe exatamente qual é a sensação. Aquele mini ataque cardíaco quando o computador trava do nada. Uma janela pop-up estranha. O mouse que ganha vida própria, ou pior, a tela azul da morte. Hoje, a gente sabe que isso pode significar que sua conta bancária foi drenada ou que suas fotos vazaram. O medo é real, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os vírus não queriam seu dinheiro. Eles não queriam destruir o mundo. Eles queriam apenas dizer: "Oi, eu estou aqui. Hoje eu vou te levar numa viagem no tempo. Vamos voltar para uma época onde a internet nem existia como você conhece, para descobrir como uma simples frase numa tela verde deu início a uma guerra invisível que nunca mais acabou." Bem-vindos à inocência perdida da computação. Eu sou o Davi e você está no canal da Link Nacional. Já aproveita e se inscreve agora, porque aqui seguidor não só aprende, mas participa. A gente sempre tem concursos culturais incríveis rolando para a nossa comunidade. Então cola com a gente e ativa o sino. Agora prepare-se, vamos voltar para 1971. Esqueça o Wi-Fi, esqueça o Google. O mundo estava conectado pela ARPANET, uma rede militar e acadêmica restrita a pouquíssimas máquinas gigantescas. Foi nesse cenário, dentro de uma empresa chamada BBN Technologies, que um cara chamado Bob Thomas teve uma ideia que parecia inofensiva. Ele queria testar uma teoria. Será que um programa consegue se mover sozinho de um computador para outro? Ele não criou uma arma. Ele criou o Creeper. O Creeper não apagava arquivos. Ele não roubava senhas. Ele era como um fantasma brincalhão. Ele entrava no sistema, imprimia uma mensagem na tela e depois pulava para a próxima máquina, sumindo da anterior. Eu sou o Creeper, pegue-me se for capaz. Era isso, um jogo de pega-pega digital. Mas aqui vem o plot twist que mudou a história. Para parar o Creeper, outro programador, o Ray Tomlinson, sim, o mesmo cara que inventou o e-mail, criou o Reaper, o ceifador. O Reaper foi o primeiro antivírus da história, mas ele agia como um vírus. Ele viajava pela rede, caçava o Creeper e o deletava. Era código lutando contra código pela primeira vez, sem humanos no meio. Avançamos uma década. Os computadores saíram das salas refrigeradas e foram parar nas garagens e escolas. Era a era do Apple II, e aqui o vírus deixa de ser um experimento científico e vira coisa de adolescente. Conheçam Rich Skrenta. Ele tinha 15 anos. Sabe aquele amigo chato que adora pregar peças? O Rich era esse cara. Ele vivia alterando os disquetes de jogos dos amigos para que o jogo parasse de funcionar e mostrasse mensagens bobas. Os amigos pararam de emprestar disquetes para ele. Então, ele teve que ser criativo. Ele escreveu um código que se escondia na memória do computador. Quando você colocava um disquete limpo, bum! O código se copiava para o disquete. Nascia o Elk Cloner, o primeiro vírus a se espalhar na natureza, fora de laboratórios. E o que ele fazia? Destruía o computador? Não. A cada 50 vezes que você ligava a máquina, ele exibia um poema. Sim, um poema mal escrito sobre como o vírus ia entrar nos seus discos e clonar seus programas. Era irritante? Muito. Perigoso? Nem um pouco. Era apenas um garoto dizendo: "Eu sou mais esperto que vocês." Mas a inocência estava com os dias contados. Em 1986, no Paquistão, dois irmãos, Basit e Amjad Alvi, tinham uma loja de computadores. Eles criaram um software médico para monitorar batimentos cardíacos. O problema? A pirataria. Os clientes compravam o software e faziam cópias ilegais para os amigos. Os irmãos ficaram furiosos e decidiram se proteger. Eles escreveram um código que infectava o setor de inicialização, o boot sector, dos disquetes piratas. Nascia o Brain, considerado o primeiro vírus para PC IBM.
O mais fascinante dessa história é a ingenuidade. O vírus não era para destruir, era para dar uma lição de moral. Tão honestos eram os irmãos Alve que dentro do código do vírus eles colocaram o nome, o endereço e o telefone da loja deles. A mensagem dizia basicamente: seu computador está infectado porque você pirateou. Ligue para nós para a vacina. Eles esperavam receber algumas ligações de clientes envergonhados no Paquistão. O que aconteceu? O telefone deles começou a tocar sem parar. Ligações dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. O Brain viajou o mundo na mochila de estudantes e turistas. Os irmãos Alve criaram, sem querer, uma pandemia digital global. Eles tiveram que cortar a linha telefônica. Até aqui, o vírus era uma ferramenta de proteção, uma piada ou um teste. Ninguém tinha perdido dinheiro de verdade. Ninguém tinha perdido dados insubstituíveis. Mas o mundo estava prestes a conhecer o lado sombrio da força. E ele tinha a data marcada para chegar. Ou melhor, uma data maldita. Você é supersticioso? Tem medo de passar debaixo da escada ou quebrar espelho? Em 1987, o mundo da computação descobriu que talvez devesse ter medo de datas também. Até aquele momento, se o seu computador pegasse um vírus, você percebia logo uma mensagem na tela, uma lentidão chata. Mas em outubro, na Universidade Hebraica de Jerusalém, os técnicos notaram algo estranho. Arquivos comuns, programas que as pessoas usavam todo dia, estavam ficando gordos. Sem explicação, um arquivo de texto simples dobrava de tamanho. O programa executável ficava mais pesado. O computador começava a se arrastar, mas tudo ainda funcionava. Era silencioso, era invisível. O que eles não sabiam é que haviam descoberto Jerusalém, também conhecido como o vírus Sexta-feira 13. E ele não estava ali apenas para deixar o PC lento. Ele estava esperando. O Jerusalém introduziu o medo da bomba lógica. Funciona assim: o vírus entrava no sistema e ficava residente na memória, o que a gente chama de TSR. Toda vez que você abria um programa, o vírus se copiava para dentro dele. Se você abrisse o mesmo programa 10 vezes, ele era infectado 10 vezes. Por isso os arquivos inchavam, mas o verdadeiro terror estava no código. Havia uma instrução específica: verificar a data do sistema. Se não fosse Sexta-feira 13, ele ficava quieto, apenas se espalhando. Mas, se o calendário do computador marcasse Sexta-feira 13, o gatilho era disparado. A ordem era simples e brutal: deletar qualquer programa que fosse executado naquele dia. Imagina o cenário: você é um contador, um estudante ou um pesquisador em 1988, você liga o computador numa sexta-feira 13 para trabalhar. Você clica no seu editor de texto, ele some. Quanto mais você tentava usar o computador, mais rápido ele se autodestruía. A primeira grande ativação estava prevista para sexta-feira, 13 de maio de 1988. Foi a primeira vez que vimos uma histeria coletiva no mundo da tecnologia. Empresas proibiram funcionários de ligar os computadores. Universidades desligaram seus mainframes. O Jerusalém não foi o vírus que causou o maior prejuízo financeiro da história, mas ele causou algo pior: a paranoia. Ele provou que um código malicioso podia ser planejado, estratégico e cruel. Ele matou a ideia de que vírus é coisa de criança. Foi por causa do pânico gerado pelo Jerusalém que a indústria de antivírus explodiu. De repente, ter uma proteção não era luxo, era sobrevivência. Mas, se o Jerusalém era um assassino silencioso que esperava uma data, o próximo vilão da nossa lista não tinha paciência nenhuma. Ele queria quebrar a internet inteira, e ele conseguiu. Poucos meses depois do susto da Sexta-feira 13, o mundo digital sofreu seu primeiro infarto fulminante. E a culpa não foi de um gênio do mal em um bunker secreto. Foi de um estudante de 23 anos da Universidade de Cornell. O nome dele era Robert Tappan Morris. O Robert tinha uma curiosidade genuína.
Qual é o tamanho da internet? Quantos computadores estão conectados agora? Para descobrir, ele escreveu um programa, um worm, verme, que deveria viajar de máquina em máquina, apenas contando. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal no código. Ele programou o verme para ser insistente. Mesmo se um computador dissesse, já fui contado, o verme pensava, talvez você esteja mentindo, e se instalava de novo, e de novo, e de novo. Em questão de horas, 10% de toda a internet da época travou. Universidades, centros de pesquisa, bases militares, tudo parado. Os administradores de sistema tentavam deletar o worm, mas ele voltava mais rápido do que eles podiam digitar. Foi o primeiro ataque DDoS acidental da história. Robert Morris se tornou a primeira pessoa condenada pela lei de fraude computacional nos Estados Unidos. Ele queria medir a internet, mas acabou quase matando ela sufocada. Avançamos 10 anos. A internet já está nos escritórios. O e-mail é a ferramenta de trabalho número 1, e é aqui que os criadores de vírus percebem uma coisa fundamental. Eles não precisam ser hackers geniais se as pessoas forem ingênuas. Entra em cena o vírus Melissa. David L. Smith criou esse vírus e deu a ele o nome de uma dançarina exótica da Flórida, que ele admirava. O conceito era simples e genial. Ele chegava por e-mail com um anexo do Word dizendo: aqui está o documento que você pediu. Quando você abria, o vírus assumia o seu Outlook e enviava a mesma mensagem para as primeiras 50 pessoas da sua lista de contatos. Pensa na matemática disso. Uma pessoa infecta 50. Essas 50 infectam 2.500. Essas infectam 125 mil. Empresas gigantes como Microsoft e Intel tiveram que desligar seus servidores de e-mail fisicamente para parar a propagação. O Melissa não destruía arquivos, mas ele gerou tanto tráfego inútil que o prejuízo estimado foi de 80 milhões de dólares, apenas por causa de um documento de Word. Mas se o Melissa foi um problema corporativo, o que veio a seguir foi um fenômeno social. Maio de 2000, você chega no trabalho, abre seu e-mail e vê o assunto. I love you, eu te amo. Vamos ser honestos. Quem não quer ser amado? Quem não ficaria curioso? Será que é um admirador secreto? Será que é aquele colega do escritório? A curiosidade venceu a cautela. Milhões de pessoas clicaram no anexo Love Letter for You TXT. Não era uma carta de amor, era um script que sobrescrevia suas fotos, suas músicas e seus arquivos pessoais. E claro, se reenviava para todos os seus contatos. Dessa vez não foram só empresas. Pessoas perderam fotos de família, trabalhos de faculdade, projetos de vida. O criador foi um estudante filipino que queria roubar senhas de internet para não ter que pagar pelo acesso. O mais bizarro, ele nunca foi preso. Na época, as Filipinas não tinham nenhuma lei contra crimes cibernéticos. Ele admitiu o crime, disse que foi acidental e saiu livre. I Love You causou um prejuízo de 10 bilhões de dólares e nos ensinou a lição mais dolorosa da segurança digital. O elo mais fraco nunca é o computador. O elo mais fraco é o ser humano. Até aqui, vimos vírus que queriam se espalhar, medir a rede ou roubar senhas. Eram pragas lógicas, frias. Mas existe uma categoria diferente. Uma categoria criada por programadores que, sinceramente, só queriam ver o circo pegar fogo de um jeito, artístico. Antes dos memes, antes dos trolls de internet, existiam programadores que só queriam transformar seu computador numa obra de arte caótica. Eles não roubavam seus dados, eles brincavam com a sua paciência. Esse é o vírus Ping Pong, ou Bouncing Ball, de 1988. Imagine que você está terminando aquele relatório chato. Do nada, uma bolinha começa a quicar na sua tela. Ela bate nas letras e as apaga. Você não conseguia parar a bolinha. A única solução era desligar o computador. Era perigoso? Não. Seus arquivos estavam salvos.
mas a sensação de impotência misturada com "isso é tecnicamente impressionante" era o objetivo. Era o equivalente digital de colar um papel escrito "me chute" nas costas de alguém. Se o ping-pong era uma brincadeira de criança, o vírus LSD era uma viagem alucinógena. Literalmente. Esse vírus, que atacava sistemas DOS e Windows antigos, esperava o computador ficar inativo, e então ele transformava o monitor numa experiência psicodélica. As cores derretiam, o texto escorria como se fosse líquido. Tinha gente que achava que a placa de vídeo tinha queimado. Outros achavam que estavam com problemas de visão, mas era apenas código. Esses vírus provam um ponto interessante sobre a cultura hacker raiz, o desafio técnico. Fazer o texto derreter em tempo real num processador lento dos anos 90 exigia uma programação matemática super avançada. Era um jeito de dizer: eu domino essa máquina melhor que você. Agora, se você acha que vírus é só coisa de adolescente entediado, escuta essa. Nos anos 90, surgiu um vírus com um nome peculiar, Natas. Se você ler ao contrário, é Satan, criado por um hacker de 18 anos conhecido como Little Locke ou James Gentle. Esse vírus não queria apenas apagar arquivos. A lenda em torno dele é digna de filme. Dizem que ele foi encomendado para atacar os computadores do governo durante as eleições presidenciais do México. O objetivo? Causar caos e apagar registros de votos. Nunca provaram a conexão direta com a fraude eleitoral, mas o Natas era tecnicamente brilhante. Ele era polimórfico, ou seja, mudava a própria cara digital a cada infecção para enganar os antivírus. Mistura um nome diabólico, política internacional e um código indetectável, e você tem a receita perfeita para uma lenda urbana da internet. Mas nem toda brincadeira termina bem, e o Japão, como sempre, elevou o nível da bizarrice. Em 2010, surgiu o vírus Ikatako, que significa Lula polvo. Ele se disfarçava de arquivos de música de artistas J-pop famosos. Você baixava achando que ia ouvir o hit do momento. Quando você executava, o vírus deletava todos os seus arquivos. Fotos, documentos, sistema, tudo. Mas ele não deixava o espaço vazio. No lugar dos seus arquivos preciosos, ele colocava imagens de lulas e polvos de anime. Imagina explicar isso para o seu chefe. É o cúmulo da humilhação. Você não foi apenas hackeado, você foi infantilizado. O criador desse vírus foi preso, mas o Ikatako entrou para a história como o exemplo perfeito de que a fofura pode ser uma armadilha cruel. Rimos das bolinhas, das cores e das lulas. Mas a diversão acabou. Estamos entrando na zona de perigo real. Vou te apresentar aos vírus que não querem apenas apagar seus arquivos. Eles querem queimar o seu hardware. Eles querem transformar seu computador caro em um peso de papel inútil. Existe um mito antigo na computação. Vírus não queima computador. Vírus é software. Computador é hardware. O máximo que ele faz é apagar o Windows. Por muito tempo, isso foi verdade, até que um estudante de Taiwan chamado Chen Yinghao decidiu provar o contrário. Em 1998, ele criou o CIH, que ficou mundialmente conhecido como Chernobyl. O apelido veio por uma coincidência macabra. O vírus estava programado para detonar no dia 26 de abril, o aniversário do acidente nuclear na Ucrânia, e a devastação foi digna do nome. O CIH não atacava seus arquivos de texto. Ele ia mais fundo. Ele atacava a BIOS. Para quem não é técnico, a BIOS é a alma da placa-mãe. É o primeiro software que acorda quando você aperta o botão de ligar. O CIH sobrescrevia a BIOS com lixo digital. Resultado, no dia 26 de abril, milhares de pessoas apertaram o botão de ligar e nada. A tela não acendia, o cooler não girava, o computador tinha virado um tijolo, um peso de papel de $2.000. A única solução era trocar a placa-mãe ou, em casos raros, trocar o chip físico.
O CIH foi a prova de que linhas de código podiam causar dano físico real. Se o Chernobyl era um assassino silencioso, o próximo da lista é um psicopata barulhento. Estamos na era moderna, a era dos YouTubers e do caos visual. Apresento a vocês o MEMZ. Originalmente criado para uma série de vídeos sobre malwares, ele escapou e virou um pesadelo real. O MEMZ é o que chamamos de Trojan, cavalo de Troia moderno. Assim que você executa, ele te dá um aviso. Isso vai destruir seu PC, tem certeza? Se você for curioso e disser sim, o show de horrores começa. O mouse começa a tremer. Sites aleatórios abrem. As cores da tela se invertem como um negativo de foto. O computador tira prints da tela e desenha túneis infinitos. E se você entrar em pânico e tentar reiniciar o computador, aí é o fim. O MEMZ sobrescreve o MBR, o setor que diz onde o Windows está guardado. Quando você liga o PC de novo, não tem Windows, não tem recuperação. A única coisa que aparece na tela é a animação do Nyan Cat tocando uma música irritante em loop eterno. Seu computador morre e a última coisa que você vê é um meme dançando no túmulo dos seus dados. Mas o caos visual do MEMZ é fácil de identificar. O verdadeiro medo de qualquer especialista em segurança tem outro nome: rootkit. Imagine que um ladrão entra na sua casa, mas ele não se esconde embaixo da cama. Ele se veste de policial. Quando você liga para a polícia e pergunta: "Tem alguém na minha casa?", o ladrão atende o telefone e diz: "Não, está tudo limpo aqui". É isso que um rootkit faz. Ele se instala no kernel, o núcleo mais profundo do sistema operacional. Ele ganha o poder de Deus dentro da máquina. Ele consegue interceptar o antivírus e dizer: esses arquivos aqui, ignore, são seguros. Ele esconde a própria existência. Muitas vezes, formatar o HD não resolve. Alguns rootkits modernos conseguem sobreviver na memória da placa de vídeo ou no firmware do disco rígido. Eles são os imortais. Você acha que limpou a máquina, digita sua senha do banco e eles ainda estão lá observando. Hardware queimado, gatinhos destruidores, fantasmas no sistema. Parece que chegamos ao limite, certo? Errado. O que vimos até agora foi feito por humanos, programadores, hackers, criminosos. Mas o futuro da cibersegurança tem um novo jogador. Um jogador que não dorme, não come e aprende milhões de vezes mais rápido que qualquer humano. No último bloco, vamos falar sobre o monstro que está embaixo da cama hoje, o ransomware e a chegada da inteligência artificial no mundo do crime. Lembra dos irmãos Alvi, do Paquistão? Eles queriam proteger seu software. O criador do Melissa queria atenção. Esqueça tudo isso. O vírus moderno tem apenas um objetivo: lucro. Entramos na era do ransomware. Em 2017, o mundo parou com o WannaCry. Diferente dos vírus antigos que destruíam por diversão, o WannaCry trancava seus arquivos em um cofre digital criptografado. A mensagem era clara: seus dados são reféns. Pague $300 em Bitcoin ou perca tudo. Não foi só o seu computador de casa. O sistema de saúde do Reino Unido, NHS, colapsou. Médicos não conseguiam acessar fichas de pacientes. Cirurgias foram canceladas. O WannaCry nos ensinou que um vírus não é mais apenas um inconveniente técnico. Ele é uma ameaça à vida. Ele transforma dados em moeda de troca. E o mais assustador, ele usou uma falha de segurança que foi roubada da própria NSA, a Agência de Segurança nos Estados Unidos, uma arma de espionagem que caiu nas mãos erradas. Mas se o ransomware é o presente, o que nos espera amanhã? A resposta é a mesma tecnologia que usamos para criar textos e imagens bonitas: inteligência artificial. Especialistas em segurança já alertam para vírus criados por IA. Imagine um vírus polimórfico. Isso significa que ele muda o próprio código a cada segundo para evitar a detecção. O antivírus procura por uma assinatura X, mas a IA já reescreveu o vírus para parecer Y. É um camaleão digital perfeito.
e não para no código. Imagine receber uma ligação do seu chefe com a voz exata dele, pedindo para você clicar num link urgente. Mas não é ele, é uma IA usando seus dados vazados para criar a engenharia social perfeita. Não precisaremos mais clicar em "Eu te amo" ou baixar músicas de polvos. O ataque será personalizado, convincente e automático. Eu sei, a vontade de desligar o computador, jogar o celular no rio e ir morar numa caverna. Mas a história dos vírus também é a história da nossa defesa. Para cada Morris Worm, existe um exército de profissionais de segurança criando vacinas digitais. A nossa fragilidade digital é o preço que pagamos pela conexão. O segredo não é o medo, é a higiene. Atualize seu sistema. Faça aquele backup que você está adiando há meses. E, pelo amor de Deus, desconfie de e-mails que juram amor eterno ou prometem dinheiro fácil. O vírus mais perigoso ainda é a nossa ingenuidade. Eu sou o Davi da Link Nacional e essa foi a história de como o caos evoluiu. Se você sobreviveu até aqui sem nenhuma tela azul, deixa o like e se inscreve. Até a próxima conexão segura. Tchau.